Bom, agora a gente vai trazer a nossa última entrevista do programa de hoje para falar sobre a mente humana e um assunto que mais atual do que nunca, né? Porque a gente sabe o quanto esse mundo tão acelerado, tão corrido, tão exigente faz com que muitas vezes a gente tenha no meio do caminho, alguns problemas, né? Algumas coisas que precisam ser ajustadas na nossa mente. Para entender sobre isso, a gente recebe aqui no nosso Antena Manhã, ela que é psicanalista e também escritora, Jéssica de Lima. Jéssica, seja muito bem-vinda, obrigado por sua presença. Muito obrigada também pelo convite, Abdias. É um prazer estar aqui hoje. Jéssica, essa área de estudo da mente humana, a psicanálise, eu penso que ainda é um pouco explorada, até na mídia também. A gente fala muito com psicólogos, a gente às vezes traz psiquiatras para falar sobre esse processo, mas explica pra gente o que é a psicanálise e como é que ela atua nessa conjuntura que envolve. E eu queria saber de você qual é a relação da psicanálise também com a psiquiatria, com a psicologia. Ok, a psicanálise, primeiramente, né, da sua pergunta, é um método científico para o estudo da psique humana com enfoque no inconsciente. Sabe aquelas coisas que a gente faz e depois percebe, por que eu fiz isso, sabe? Ou senão a gente fala, não vou mais fazer isso. E aí quando pensa que não, a gente está lá fazendo. Então, a psicanálise, ela parte de um pressuposto que existe um inconsciente. Uma parte da gente que a gente não tem total controle. É por isso que acontecem essas coisas. Então, quando você vai a um psicanalista, é justamente para fazer esse aprofundamento em si mesmo, naquilo que você percebe de si mesmo e também naquilo que você não percebe, que muitas vezes é despercebido, né? Passa batido. E a diferença, né, da psicologia ou até mesmo a interseção da psicanálise com a psiquiatria é assim, a psicanálise ela veio da psiquiatria. Então, ela foi criada por Sigmund Freud. E, na época, ele percebeu que a medicina, né, ela vem da medicina. Então, ele percebeu que não estava dando tanta voz às pessoas. Então, quando você ia no médico, era mais assim, o médico perguntava e você respondia. Não tinha muita abertura para você falar o que estava acontecendo e associar livremente, né, que é o principal método da psicanálise, é a pessoa poder falar livremente sobre aquilo que está acontecendo. Então, o Freud ele percebeu que uma paciente ensinou para ele, né, que ela precisava falar, ela precisava se expressar. Então, quando ele percebeu que as mulheres histéricas da época, né, porque na época as mulheres eram muito reprimidas, então, não tinha assim, aquela abertura para a mulher ser o que ela quer, para ela poder fazer o que ela quer, tinha muito problema com a sexualidade. Então, quando ele percebeu que as pessoas estavam sendo, vamos dizer assim, curadas de uma forma mais eficiente quando elas falavam, quando tinha essa abertura do médico para poder falar, aí foi quando ele criou a psicanálise, né? Quando ele começou a fundamentar esse método científico. Em relação à psicologia, a psicologia ela trabalha mais com os métodos conscientes. Então, as terapias, né, tem mais uma abertura ali para um discurso de mestre. Já a psicanálise, o psicanalista ele se ausenta desse discurso de mestre. Então, ele vai simplesmente ser um espelho para aquele ser humano. Poder falar o que ele está vivendo, o que ele está acreditando, sem julgamento, né? E poder fazer vamos dizer assim, essa análise de si mesmo de uma forma profunda. Para quais casos, Jéssica, a psicanálise é recomendada? A psicanálise é recomendada para autismo, para TDAH, para transtorno bipolar, para aquela pessoa que quer se conhecer melhor também, quer um autoconhecimento, quer melhorar a sua questão emocional. Muitas vezes a gente não está sabendo lidar com a família, com o relacionamento, né, amoroso ou não, com amigos. E então a psicanálise, né, o psicanalista vai servir para te ajudar a reelaborar todas essas questões que você pode estar tendo dificuldade. Se tem uma pessoa que tem algum problema de relacionamento, como você já citou, com a família, com amigos ou no trabalho, algum problema sociocognitivo, por exemplo, ele pode
tanto voluntariamente, mas pode ser também uma recomendação de outro profissional que encaminha para o psicanalista? Como é que funciona? Sim, pode ser uma recomendação, mas para que a análise aconteça, tem que ter o desejo da pessoa. Ela tem que querer estar ali naquele lugar de ser analisado. Senão a análise não acontece. Entendeu? Ela tem que ter essa transferência, né? A psicanálise também atua, eu estou fazendo algumas perguntas aqui de leigo mesmo no assunto, por isso que eu estou aqui como um conhecedor e como espectador também dessa sua fala de conhecimento. A psicanálise tem alguma relação com hipnose também? Trabalha conjuntamente ou são campos diferentes de atuação? Inicialmente, quando surgiu a psicanálise, os primeiros métodos, né, era a hipnose e era a catarse, que era fazer aquela pessoa descarregar o que ela estava sentindo através da emoção, do choro, né? Só que aí o Freud percebeu que depois que a pessoa saía daquela hipnose, ela esquecia tudo. Então, ele não viu tanta evidência nisso, porque aí meio que a pessoa tinha que acreditar no que o psicanalista estava falando, entendeu? Então, ela surgiu dessa hipnose, dessa catarse, mas com o tempo, a eficiência dela veio com a associação livre, com a fala, com esse desejo mesmo da pessoa querer estudar a si mesmo, se aprofundar na sua psique. De que forma os processos que nós realizamos inconscientemente interferem no consciente, no agir, no fazer? Uma pergunta meio abstrata, mas você falou que muitos comportamentos que nós fazemos têm ligação com o inconsciente. Eu entendi dessa forma, não sei se entendi errado, me ajude. E aí eu queria saber, como é que esse processo inconsciente interfere no consciente e naquilo que nós fazemos, nos atos que nós realizamos? Vou dar um exemplo de um artigo que eu estou escrevendo agora, científico, que eu vou apresentar na Uninter, que é sobre psicose. E aí ele fala sobre erotomania. Por exemplo, a pessoa, ela conhece alguém e aí naquela primeira relação ela, nossa, essa pessoa está me amando já, ela está apaixonada por mim e ela se vê naquela situação como se existisse aquilo. Só que, muitas vezes, inconscientemente, aquilo é só uma manifestação consciente do inconsciente. Ou seja, aquilo não existe realmente, aquilo existe só na cabeça da pessoa. É o que a pessoa deseja que esteja acontecendo. Aí ela projeta no outro. Ao invés de ela dizer, eu estou apaixonada por essa pessoa, ela vê o outro está apaixonado por mim. Como se a pessoa desse pistas secretas para ela daquele amor. Então ela começa a enxergar algo que não existe. Então o inconsciente ele pode agir dessa forma, né? Uma coisa que existe dentro de você é projetado no outro. Então você vê como se o outro estivesse fazendo aquilo e não você. Entendeu? E isso gera, pelo que você falou, Jéssica, gera aquilo que nós chamamos de expectativa, né? Muitas vezes a expectativa que você cria não é o que o outro realmente pode corresponder. E isso gera um conflito grande, inclusive frustrações. Sim, muitas frustrações, né? Porque aquela pessoa que está naquele lugar, ela acredita naquilo, para ela é a verdade, né? Geralmente, nesse caso da psicose, são verdades absolutas. Então, a pessoa age dessa forma também. Então, pode até prejudicar o outro, né? Prejudicar a relação do outro. De que forma a psicanálise atua e quais são as transformações que podem ocorrer a partir desse... É um tratamento? O correto é dizer tratamento, é isso? Sim, é um tratamento. Esse tratamento promove quais transformações no indivíduo que se coloca à disposição e que busca com real desejo de realizar esse processo? Então, quando o paciente ele entra na análise, o objetivo do psicanalista é mostrar aquilo que é inconsciente para ele. Então, a partir do momento que você enxerga isso, você pode ter uma melhora nas suas questões emocionais, em ansiedade, você pode ter uma transformação total da sua vida, porque é difícil a gente não enxergar o que a gente está fazendo. Enxergar também é difícil, então depende muito da pessoa esses benefícios, porque a partir do momento que ela enxerga aquilo nela, ela pode simplesmente negar, ou ela pode dizer, não, eu vou mudar isso. Então, para essa pessoa que tem esse desejo de mudar aquilo, então pode ajudar de diversas formas, até mesmo na carreira, né?
Porque aí você vê aquilo que você está errando nas suas relações. Então, os benefícios são autoconhecimento a partir dessa primeira premissa. A partir do momento que você enxerga aquilo que você está fazendo, vamos dizer assim, de errado, né? Talvez até para você mesmo, você pode falar, isso aqui não é de acordo com a minha moral. Mas você faz. Então, a partir do momento que você enxerga isso, aí pode vir um autoconhecimento, pode vir uma melhora nas emoções, nas relações, né? Para você ter mais energia, para você mudar e fazer aquilo que você realmente almeja. Por exemplo, uma pessoa que está estudando, está numa universidade, numa graduação, então ela não está conseguindo concluir ali os seus estudos, não está conseguindo seguir, está travado. Então, a partir do momento que ela começa a enxergar as coisas que tá prejudicando ela vai reelaborar. Então, a psicanálise ela pode ajudar até na neuroplasticidade, para que haja uma total mudança na forma que você age, né, no seu comportamento. Então, qualquer coisa que você tiver te prejudicando pode se alterar a partir daí, entendeu? Eu suponho que sejam sessões, né, de atendimentos, e essas sessões têm um prazo definido ou é variável? Não tem prazo definido, porque o tempo ele não é cronológico, ele é lógico. Então, tem gente que vai entrar em análise depois de 6 meses. Tem gente que na primeira análise já vai começar a ter uma transformação, né? Já vai começar a enxergar, depende muito do ser humano, da sua resistência, da sua subjetividade, entendeu? Então, não tem um prazo definido. No meu atendimento, eu sempre gosto que a pessoa venha toda semana, porque aí ela vai estar toda semana ali olhando para si mesmo, né? É difícil você ter uma transformação quando você só está focando naquilo 5 minutos por mês, entendeu? Então, é um processo que é lógico, né? Depende de cada humano, de cada pessoa. Jéssica, muitos comportamentos, reações, interpretações de mundo têm a ver também com o ambiente em que a pessoa nasceu, cresceu e convive. Muitas vezes, para mudar o interior, tem que também ter uma mudança exterior, mudança de hábitos, de lugares, de convívios. Isso faz parte do processo também? Faz parte. Geralmente, quando a gente começa a enxergar aquelas coisas que estão, vamos dizer assim, massacrando a gente percebe que também liga a pessoas, né? Porque às vezes você está aceitando uma coisa que não era para você aceitar, que não é do seu amor próprio. Então, geralmente você vai ter que fazer escolhas, né? Por exemplo, um relacionamento abusivo de uma mulher. A partir do momento que ela enxerga que ela tem escolha, né? Que ela enxerga uma autonomia para mudar aquilo, então ela tem que fazer escolhas. Ou ela fica ali ou não. Então, é uma coisa que também está nessa relação com as pessoas. Você também é escritora, Jéssica, e você falou de um artigo que você vai apresentar daqui a alguns dias, é isso? Está previsto para apresentar esse artigo. Você tem livros já também sobre o tema? Como é que você desenvolve esse seu outro lado, que é o lado de colocar no papel aquilo que esse seu conhecimento? Eu trouxe aqui o primeiro livro. Que joia, então mostra pra gente, então. Que é O Ego Não É um Vilão, que ele fala justamente sobre essa autonomia que a gente pode ter. Quando eu escolhi esse tema, porque eu percebi que muitas vezes a gente está passando por coisas negativas na nossa vida e a gente quer sempre responsabilizar o outro, né? Culpar o outro. Então, o ego, foi o ego, foi o outro, foi a sociedade. Aquela pessoa está fazendo aquilo por mim. Então, o objetivo desse livro é ajudar o ser com a autonomia dele, entendeu? É o seu primeiro livro. Já tem quanto tempo que você escreveu? Foram 3 anos para escrever, então já tem mais ou menos, assim, após a finalização do processo editorial, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu terminei, né? Tem aqui os capítulos: O Corpo da Realidade, Espaço, Tempo e Eu e o Outro, o que é real. Esse eu e o outro, o que é real, entra naquilo que você falou, né? O que é que tem de real nessa relação que se constitui, né? Seja de amizade, seja afetiva, de amorosa, coletivo e consciente, e o sistema universo e um aprofundamento de sua linguagem. Jéssica,
papo bom, o tempo passa rápido. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria que, para finalizar, você nos dissesse as suas redes sociais, como é que faz para encontrar você? De repente, a nossa audiência é muito ampla, né? Tá no rádio, tá na TV, tá na internet. De repente, alguém ficou curioso para saber como faz para iniciar um processo de terapia, de sessões de psicanálise. Então, qual é o caminho para isso? Fique à vontade para deixar seus contatos, redes sociais, telefone. Meu Instagram é Jéssica de Lima. Já estou seguindo, viu? Vi que você compartilhou lá. Psicanálise, Jéssica. Jéssica de Lima Psicanálise. E lá você tem meu WhatsApp também, mas caso você não tenha Instagram, né, que está aí nos assistindo, não tenha WhatsApp, perdão, o meu WhatsApp é DDD 82 99830 2265. Você pode estar 99830 2265. O Nicolas vai colocar na tela para facilitar. E quem quiser adquirir o seu livro, esse daqui, eu gostei muito do tema, O Ego Não é um Vilão, Jéssica Soares. Esse livro está disponível ainda? O livro, eu tô com uma lista de espera para compra. Negócio bom não dura não é? Tem que fazer o pedido. Então, mas pelo Instagram, conversa com você faz esse pedido. Jéssica, tá lá o telefone na tela, 99830 2265. Jéssica, já vamos deixar aqui um convite pré-agendado para uma próxima conversa, para a gente aprofundar mais um pouco desse tema, que eu imagino que seja tão amplo e tão necessário nesse tempo em que nós vivemos, né, de uma sociedade onde a rapidez, a correria, é a sociedade líquida, né? Sim. Onde, inclusive, os relacionamentos e os afetos são tão... não são sólidos, não são firmes, né? E as pessoas precisam ter esse autoconhecimento que deu para você nos fazer entender que é necessário para viver melhor, com autonomia. Muito obrigado. Agradeço também, Abdias, por estar aqui e estou aguardando esse próximo convite. Com certeza ele virá. Jéssica de Lima é psicanalista, também escritora, conversou conosco sobre os benefícios da psicanálise e como é essa área de atuação. Ficou curioso? Chegou no meio da entrevista? Não tem problema. A entrevista com a Jéssica de Lima vai estar disponível já no nosso site redeantena7.com.br e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por sua audiência, obrigado a toda a nossa equipe, Jerônimo, Nicolas, Thaís, Kelly, Carlito e a direção geral do Ângelo Farias e do Júnior Alexandre. Amanhã, a partir das 6 da manhã, tem um Ronda Antena 7 com Rafael Alves. E às 7 da manhã, se Deus permitir, eu estarei de volta aqui com toda a nossa equipe para levar muita informação para você.